paz do Senhor, querido Shalom, Deus abençoe a todos vocês. Hoje nós estudamos nos nossos grupos a respeito do coração, dando continuidade ao estudo na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. A gente leu o versículo 19, 20 e 21 do capítulo 1. E ali nós entendemos o seguinte, nós entendemos que do que se pode manifestar a respeito de Deus, ele manifestou para nós através das coisas que foram criadas. Então Deus manifestou os seus atributos invisíveis, o eterno poder dele e a própria pessoa dele através das coisas que foram criadas. Ele traz à tona a revelação de quem ele é, e a Bíblia diz que ele manifesta claramente, porque Deus, ele não deixa nada obscurecido. Como nós sabemos muito bem, não há comunhão entre luz e trevas. E Deus não faz nada escondido, ele faz tudo claramente, ele traz a luz, ele traz debaixo da luz, como quando ele criou a luz, porque ele é o criador de todas as coisas. E a gente encerrou lá no versículo 21, falando que as pessoas que não conhecem a Deus, que dizem que Deus não existe, elas são indesculpáveis. Pessoas que conhecem, mas não seguem, não dão atenção, ignoram os preceitos de Deus, ou simplesmente ignoram a existência de Deus, são indesculpáveis. Porque o ser humano, ele sabe quem é Deus, olhando para o que Deus criou, que é a natureza, que são os astros, que é a terra e tudo que nela há, inclusive o ser humano, que é uma obra muito preciosa, muito rica, uma máquina que Deus criou, muito perfeita. Em nós, a perfeição de Deus, no ser humano, a perfeição de Deus. E o ser humano que não reconhece a existência de Deus é, portanto, nesse texto, indesculpável. Aqueles que não conhecem a Deus não glorificam e não dão graças. Ou seja, o ímpio, o perverso, porque esse texto está falando sobre esse tipo de ser humano. A gente, enquanto cristão, então nós temos, esta obrigação, glorificar a Deus e dar graças, agradecer, sermos gratos a Deus. Nós temos que testemunhar o fato de estarmos vivos, nós temos que testemunhar o fato de estarmos com saúde, nós temos que testemunhar o fato de podermos buscar a palavra, de buscarmos a Deus em oração. Isso é bênção, isso é testemunho. Em seguida, a gente estudou a respeito do coração, porque enquanto Deus claramente se manifesta, o coração fica obscurecido porque não aceitou a manifestação de Deus. E obscurecer é estar em trevas. Ou seja, no coração que está em trevas, há insensatez, que está lá no versículo 21. E o Senhor, lá no versículo 29... ele fala o que tem dentro de um coração obscurecido, que é injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade. Eu fiz uma pesquisa e a Bíblia, ela fala de fé 233 vezes. E a gente estudou sobre a fé. A Bíblia fala sobre esperança 99 vezes, e a gente estudou sobre a esperança quando nós estudamos sobre fé. Mas a Bíblia fala 887 vezes sobre o coração. Significa que o coração é algo muito importante. Quando Deus fala do coração na Bíblia, ele não está falando do músculo, ele está falando da nossa emoção, ele está falando da nossa alma. A alma é emoção, a alma é intelecto, a alma é de onde saem as decisões, é de onde saem as vontades. Esse é o coração, quando a Bíblia diz o coração do homem, não está falando do músculo, ok? A Bíblia fala lá em Provérbios 4, versículo 23, o seguinte: de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. A Bíblia também fala em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, a definição que nós estudamos essa noite. O que é o coração?
O coração é enganoso, o coração do homem. O coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Não é uma definição tão agradável. E quando a Bíblia fala enganoso, é que ela está dizendo o seguinte, que o homem ele é capaz de enganar, mas ele também é, na mesma proporção, capaz de ser enganado. E isso, esse texto está falando sobre você, está falando sobre mim. Todos nós, humanos, que temos uma alma, que temos um coração, que temos intelecto, que temos emoção, que temos uma saúde emocional, podemos estar com esse coração enganoso e desesperadamente corrupto. A gente aprendeu em outros vídeos que desespero é o contrário de esperança. Quem desespera não está esperando. E a esperança é um ingrediente da fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Outra coisa que nós lemos na palavra é que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração, que é algo realmente muito interessante. O coração é como se fosse uma caixa onde nós temos um conteúdo. E o conteúdo é injustiça, malícia, avareza. E nós temos autonomia para escolher o que vai ficar dentro, o que a gente vai pôr para fora. Porque se a gente guarda, a gente tem autonomia sobre isso. O Senhor ele está lançando sobre nós esta responsabilidade. Deus está falando de responsabilidade. O ser humano tem esse conteúdo no coração, mas ele não precisa ficar com esse conteúdo no coração. O que nós estudamos também é que esse conteúdo, que parecem ofensas, né, mas na verdade é apenas o apontamento do conteúdo, ele produz atitudes, ele gera um resultado. E o coração que tem tudo isso que a gente falou dentro, ele se torna... O ser humano que carrega esse coração se torna difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbo, presunçoso, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Parece que está ofendendo de novo, mas é a pura verdade. Você conhece pessoas assim. E quando você se depara com uma pessoa, por exemplo, presunçosa, uma pessoa soberba, uma pessoa insolente, o que a Bíblia está te contando? O que tem dentro do coração dessa pessoa. Nós temos um coração enganoso, mas nós não precisamos ficar enganados, porque nós aprendemos que aquele que obedece a palavra de Deus e cumpre, aquele que ouve, guarda e cumpre, não fica enganado. Então nós estamos estudando a palavra e pessoas que têm estas atitudes também têm aquele conteúdo. E aí você vai se deixar enganar? Outra coisa, isso não está falando a respeito somente do outro, também está falando ao nosso respeito. E é muito importante que a gente jogue essas coisas fora. Aborrecido de Deus, por exemplo, você sabe o que é? Aborrecido de Deus é quando Deus começa a ser desagradável para você. Tá na hora de ir para a igreja. Tá na hora de ler a palavra. E agora? Vamos orar? Entendeu? Isso é o resultado de um coração que está cheio de injustiça, malícia, avareza. O que tem dentro do nosso coração? O que tem dentro do teu coração? Percebe que nós devemos analisar com muita minúcia o conteúdo do nosso coração, para que a gente não se torne semelhante aos perversos e ímpios. Porque a gente está falando com crente. Mas o crente ele pode produzir uma ação semelhante à ação do ímpio. Quando a Bíblia fala de desobedientes aos pais, não é só aquele que é desobediente ao pai e à mãe. É o pai espiritual, autoridade espiritual.
aquela pessoa que te alimenta, o pastor que te dá conselho. Quanta gente vem buscar conselho, mas não segue o conselho. Eu não sei se a pessoa está perdendo tempo ou se ela está tomando o meu tempo. Porque para que veio pedir conselho? Já que não vai seguir o conselho, vai desobedecer o conselho. Isso é um resultado de um conteúdo que está no coração. E Deus vai revelando, ó, dentro desse coração tem algum desses itens aí, que está obscurecendo esse coração. E obscurecer é tornar-se em trevas. E nós conhecemos muito bem quem é o imperador das trevas. Porque o nosso Deus é o Deus do reino da luz. Agora, o imperador das trevas é Satanás, que é o nosso inimigo, que é o inimigo da nossa alma, que é o nosso adversário. Outra coisa que a Bíblia fala é que pessoas que são pérfidas... O que é perfídia? Perfídia é pessoas traidoras. E não está falando, também está falando, mas não está falando somente de adultério, esse tipo de coisa. Está falando daquele sócio que ele, quando você virou as costas, ele te enganou. A pessoa que tem perfídia dentro do coração, ela está com uma tendência a promover, a enganar, a promover engano. E nós devemos analisar, existe isso dentro de nós? Existe inveja dentro de nós? Às vezes a gente diz, né, que sentem inveja da gente, mas e você, sente inveja de alguém? Isso tem que ser posto para fora do nosso coração, porque o Deus que abençoa um irmão, abençoa o outro também. O Deus que abençoa um filho, abençoa o outro filho também. Deus não faz acepção de pessoas. Se alguém recebeu a bênção, você também vai receber. Aqui, para encerrar, a Bíblia fala que essas pessoas que têm o conteúdo desse no coração não têm afeição natural. Pessoas frias, desafetuosas, pessoas que não se quebrantam por nada, a dor do outro não incomoda. Morre uma pessoa à direita, morre uma pessoa à esquerda, eu não morri, não tenho nada a ver com isso, eu estou bem. Não é uma ode ao sofrimento que eu estou falando aqui, mas a pessoa se tornar fria, a pessoa se tornar anestesiada à dor do outro, significa que ela está com esse conteúdo no coração. Porém, a palavra do Senhor diz o seguinte, lá em 1 João capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz assim, se o nosso coração nos condena, receba a boa notícia de Deus, maior é Deus do que o nosso coração. Não importa se o nosso coração foi inundado por esse tipo de entulho. A Bíblia conta lá na parábola do semeador que existem 4 tipos de terreno. Um terreno pedregoso, um terreno espinhoso, um terreno que está à beira do caminho e a terra boa que recebe a boa semente. Satanás, ele quer jogar pedra dentro do nosso coração, ele quer botar espinho no nosso coração, ele quer tirar o nosso coração do caminho e nos colocar à beira, à margem. Mas o nosso Deus está nos chamando hoje para dentro do caminho. O nosso Deus está retirando essas pedras. O nosso Deus está retirando esses espinhos que Satanás quis colocar no nosso coração. E quando nós recebemos a presença de Deus em nós, o nosso coração se torna sábio, aquele que não é enganado. O nosso coração se torna um coração mudado, preparado para receber a semente, reto, alegre. A presença de Deus em nós alegra o nosso coração se torna um coração circuncidado. Essas não são todas as atribuições que Deus traz para dentro de nós, são algumas das atribuições. Coração circuncidado significa um coração que está em aliança. A circuncisão é símbolo de aliança. E Deus tem uma característica, ele não é infiel, Deus é fiel, ele não quebra aliança. Deus não quebrou aliança conosco. E se você não quebrar aliança com ele, absolutamente nada, nem ninguém pode jogar entulho dentro do seu coração, porque o seu coração está protegido por Deus. Lembre-se disso, o nosso Deus, ele está em aliança conosco, e aquele que está em aliança conosco, ele é fiel. Receba essa palavra em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos.